Então, dos antiparkinsonianos, o Parkinson é uma doença que ela tem estágios. Então, no primeiro estágio, para surgir os sintomas, você já precisa de uma degradação de cerca de 70% da região nigroestriada. Então, vai ter uma diminuição dessa neurotransmissão dopaminérgica e aí tem os sintomas. Os estágios começam com um envolvimento unilateral, a face ela fica inexpressiva, o braço ele fica sempre flexionado. Tem um estágio que vai envolver bilateral e o caminhar ele fica arrastado, fica lento. O tremor, a lentidão dá o nome de bradicinesia, tem tremor também. Tem dificuldade em fazer atividade de função manual, além de dificuldade no caminhar e também hipotensão postural. E o último estágio é o estágio da invalidez. Como essa é uma doença que age na neurotransmissão dopaminérgica, os medicamentos vão agir aumentando a dopamina, então aumentando a ação da dopamina. O primeiro medicamento é a levodopa e a carbidopa, ele é um medicamento classe A nesse tratamento. Ele é precursor metabólico da dopamina. A levodopa, ela vai agir fazendo com que tenha a produção de dopamina. Então, aqui você administra a levodopa, ela vai, e aí de tirosina vai para dopa, de dopa a dopamina. Então, ela age aqui, fazendo com que tenha uma maior produção dessa dopamina. E aí, essa levodopa, ela consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, enquanto a dopamina não. Então, não dá para você administrar dopamina porque ela não tem essa condição de conseguir ultrapassar a barreira hematocefálica. Mas o precursor, que vai ser a levodopa, ele consegue. Então, ele atravessa o sistema nervoso central e só que para ele fazer essa função de atravessar, ele precisa de alguém que proteja. Então, ele tá aqui, só que ele só passa se ele tiver basicamente essa barreira, esse escudo nele. O escudo vai ser a carbidopa. Então, esse medicamento, a carbidopa, ela vai ter a função de proteger a levodopa. Então, ela evita que as descarboxilases transformem a levodopa em dopamina antes de chegar no sistema nervoso central, antes de atravessar a barreira hematocefálica. Então, ela tem essa função de proteção. E ele impede que ela seja transformada em dopamina na periferia. Além disso, a carbidopa ela vai diminuir os efeitos adversos associados à administração da levodopa. Então, ela tem uma função de diminuir esses efeitos adversos, que são os efeitos gastrointestinais e os efeitos cardiovasculares. Então, a dopamina não atravessa a barreira hematocefálica, você administra a levodopa, porque ela é precursora, e atravessando a barreira hematocefálica, ela faz com que tenha essa produção de dopamina. Ela precisa de carbidopa para conseguir ter sua função. Além disso, ela pode vir associada com a benzerazida, que tem a mesma função da carbidopa. Então, a benzerazida faz essa proteção da levodopa. O efeito colateral mais comum, assim, vai ser cansaço, a pessoa vai começar a ter mais sonolência, também tem alucinação e confusão mental. Só que essa alucinação e confusão mental ela não pode ser tratada com antipsicóticos, porque eles vão bloquear os receptores e não vão deixar a dopamina fazer sua função. E eles vão começar a interagir com a levodopa. Então, esses são os principais colaterais. Então, náusea, emese também. A taquicardia, ela consegue ser diminuída, esse efeito pela administração junto com a carbidopa. E ela tem uma alta reação, a levodopa vai ter reação quando ela é utilizada junto com a vitamina B, porque a vitamina B, ela vai aumentar a hidroxilase da levodopa, então vai diminuir a ação da levodopa. Esse é o primeiro medicamento, então levodopa e carbidopa, eles são usados juntos. Além disso, tem levodopa com a benzerazida, que também pode ser administrado juntamente. O próximo que a gente vai ver é os inibidores da MAO, é a classe que vai fazer inibição da MAO-B. Esses inibidores da MAO, ele tem uma ação que a MAO, ela degrada a dopamina, então a dopamina, ela tá lá, ela é produzida, parte vai se ligar no receptor parasináptico e parte vai acabar sobrando. Essa dopamina que sobra, basicamente, ela vai ser degradada pela MAO-B. Aí ela tem essa função de fazer essa degradação. Quando você administra uma selegilina e uma rasagilina, ela vai parar essa MAO-B, inibir a MAO-B, e aí você vai ter um aumento da dopamina. Então, ela inibe seletivamente a MAO, que é do tipo B, e aumenta os níveis de dopamina no cérebro, diminuindo esse metabolismo da dopamina de degradação.
Se você administrar a selegiline junto com a levodopa, você consegue aumentar as ações da levodopa. E aí você pode diminuir a dose que você dá de levodopa. Então, a selegiline também pode ser administrada junto com a levodopa para você conseguir diminuir a dose. Então, você tem a dopamina vira metabólitos, e aí vem a selegiline evitando que essa dopamina seja degradada. Então, evita essa degradação da dopamina. Selegiline com levodopa aumenta a ação da levodopa, pode diminuir a dose, só que tem essa transformação, que a selegiline, ela é biotransformada em metanfetamina e anfetamina. Então, você tem os horários para tomar. Então, geralmente é antes do período da tarde que você vai tomar a selegiline. Porque quando ela é transformada, ela gera o colateral de insônia. Então, as pessoas elas vão começar a ter insônia e dificuldade para dormir por conta do medicamento se ele for dado no horário errado. Então, ele tem que seguir a risco o horário. Além disso, essas anfetaminas aumentam o risco de hipertensão por conta desse aumento do sistema nervoso. A rasagilina, já ela não tem essa biotransformação. Então, ela não se transforma nessas anfetaminas. Ela não é biotransformada na substância do tipo anfetamina. Essa é a selegiline, inibidora. Então, anotar, inibidora da MAO-B. E ela, quando é administrada junto com a levodopa, aumenta a ação de levodopa. A entacapona sozinha, ela não tem ação nenhuma. A entacapona, ela é sempre administrada junto com a levodopa. Então, quando você administra ela com a levodopa, você vai ter o efeito. Então, tanto no medicamento já vem levodopa, carbidopa e entacapona. A entacapona, ela é um inibidor da CONT. Essa CONT é a catecol metiltransferase. A metilação da levodopa, por ela, resulta em um outro metabólito, que é o 3-O-metildopa. Esse metabólito, que é o 3-O-metildopa, esse metabólito, ele começa a brigar, ele começa a tentar roubar o lugar da dopamina. Então, ele começa a brigar com a dopamina para pegar o lugar dela no sistema nervoso central. E aí, essa CONT, esse medicamento, ele vai fazer com que não tenha vai inibir essa CONT, então inibe a CONT, e essa inibição vai reduzir essa concentração da 3-metildopa. Então, a função dele é inibir a CONT para diminuir essa competição. Então, ele diminui essa briga que vai ter entre a levodopa e a 3-metildopa. E aí, ele vai fazer essa diminuição dessa 3-metildopa. A entacapona é o primeiro medicamento, porque a tolcapona ela tem um efeito hepatotóxico, então ela não é tão usado. Ele aumenta a captação da levodopa e ele diminui o sintoma de desvanecimento. Então, o paciente que está reclamando desse sintoma, então os sintomas de desvanecimento, você utiliza a entacapona. Ela é sempre usada com a levodopa e a carbidopa. A bromocriptina. A bromocriptina, ele é um agonista do receptor de dopamina, então eles parecem com a dopamina, mas eles não se ligam mas eles não são, e a função dele é se ligar direto no receptor de dopamina no neurônio. Então, ele já se liga no receptor e faz a ação, então leva informação do neurônio pós-sináptico. E aí, os medicamentos, além da bromocriptina, vai ser o pramipexol, então, o pramipexol, e a rotigotina, que essa daqui é em forma de adesivo, essa daqui é oral. Eles se ligam no receptor e aí eles são mais leves, então eles vêm para tratamento de início, então para quando o paciente já está apresentando déficit motor, você começa com esses medicamentos e eles têm um alívio da deficiência motora. Uma questão dele, do bromocriptina, é que ele causa vasoespasmos, então pacientes com doenças vasculares, eles não podem usar essa bromocriptina por conta disso. A bromocriptina também tem um alto potencial de fibrose pulmonar e retroperitônio, então por conta disso. Os colaterais dele vêm com impulsividade, vêm também com alucinações e pioras cognitivas. Então, eles são os principais sintomas. O objetivo, quando você dá um desses medicamentos, é retardar a necessidade de você usar a levodopa. Então, o paciente vai chegar com déficit motor, você vai administrar eles primeiro, para você conseguir retardar um pouco a necessidade de você administrar a levodopa.
Então, eles são usados no início do tratamento. A amantidina, ela é um medicamento que é usado no tratamento da gripe, mas que tem ação antiparkinsoniana. Ela é usada muito para melhora da discinesia, então o paciente que ele tá com aqueles movimentos involuntários, você vai usar a amantadina, quer dizer. Ela tem diminuição o efeito dela, né, é menor do que os outros que a gente falou, então ela tem um efeito baixo de antiparkinsoniano, só que ele é muito bom para melhora dessa discinesia. A ação dele, ele age em vários neurotransmissores, então ele aumenta a liberação da dopamina, bloqueia o receptor colinérgico e tem uma inibição do receptor do NMDA, esse é o principal no caso, então a primeira ação primária dele vai ser essa. A amantadina ela tem menos efeitos adversos, mas os efeitos vão ser hipotensão ortostática, retenção urinária, edema periférico e boca seca, e ele é menos eficaz que a levodopa. E nesse caso também, o paciente vai desenvolver tolerância mais fácil à amantadina. Então, é um medicamento que você vai usar mais para o tratamento de discinesia e não a longo prazo. Os antimuscarínicos, eles não são tão bons para ser usados por conta dos efeitos colaterais dele, porque ele altera a função cognitiva, e essa alteração de função cognitiva não você não consegue reverter parando o medicamento, então ele é apenas um auxiliar no tratamento. Eles são menos eficazes que a levodopa e só tem esse papel de auxiliar nesse tratamento de antiparkinsoniano. Você vai ter a benzotropina, o triexfenidil, a prociclidina e o biperideno. Esses são os principais. E eles são muito usados para paciente que está com tremor, então eles têm essa questão de ajudar no tremor. E eles fazem bloqueio da transição colinérgica, que vai ter efeito similar ao aumento da transmissão dopaminérgica. Então, ele ajuda a corrigir o desequilíbrio na relação entre dopamina e acetilcolina. E só que os colaterais deles são perigosos, porque ele causa, além de alteração de humor, xerostomia, constipação e problemas visuais, que quando você mexe com o receptor muscarínico você tem, eles vão interferir muito no trato gastrointestinal. Então, esses são a classe de medicamento. Outro que era o que você tem como uso hoje liberado é a rivastigmina. A rivastigmina ela está associada à demência associada ao Parkinson. Só que ela não é tão usada, essa rivastigmina, ela não é tão usada porque um dos colaterais dela vai ser tremor. Então, o paciente já está com Parkinson, ele já tem essa questão de ter propensão a ter tremores, e aí ela gera como colateral esse tremor também. Então, não é tão bom de usar, ele depende muito da clínica e da indicação. Mas ele é usado quando o paciente tem demência associada à síndrome de Parkinson.